Este é o quinto domingo do tempo comum. E nós vamos logo interromper o tempo comum. Mal ele começou. É que quarta-feira próxima, você sabe, inicia-se a Santa Quaresma, com a quarta-feira de cinzas. A Quaresma que nos prepara para a maior de todas as festas cristãs, a Santa Páscoa. Então interrompe-se o domingo comum e agora só vamos retomar esses domingos comuns daqui a 3 meses, porque são os 40 dias da Quaresma, os 50 dias da Páscoa, 40 com 50, 90, 3 meses. Está certo? Mas desde já, deixe-me dizer uma coisa a você. Prepare-se bem para celebrar a Páscoa do Senhor. Em outras palavras, viva bem o tempo da Quaresma. É um tempo de oração, de penitência, de esmola, de caridade fraterna, combate espiritual, um tempo de leitura, de meditação da palavra de Deus, um tempo de busca de combater os nossos maus hábitos, os nossos vícios, para que possamos de verdade, com a fé renovada, com o amor a nosso Senhor renovado, possamos celebrar a Páscoa da ressurreição. 40 dias de penitência a igreja nos dá. 40 dias. E na quarta-feira que vem, lembre, é um dia todo especial, é um dia penitencial. Dia de jejum. Como é que se faz jejum? Vamos ver logo. Jejum consiste, quem quiser dizer não vou comer nada, ótimo. Mas o jejum em si é este. É só fazer uma refeição completa no dia. Em geral, a refeição do meio-dia. E as outras 2 refeições a gente comer tão pouco que juntando as 2 não dê uma refeição completa. Então esta é a regra. Não se come, não se toma merenda, lanche algum e só se toma líquido durante o dia, além dessas refeições. Também é dia de abstinência de carne, ou seja, não se come carne alguma. Come-se peixe, mas não carne. E cuidado, porque o nordestino tem a mania de, na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa, fazer uns pirões de feijão, faz uma comida tão gostosa que termina comendo mais no dia de jejum do que nos outros dias. Cuidado, não é assim. É de verdade um dia de penitência, um dia de sentir fome, um dia de abstinência, em honra do Senhor, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que precisamos de mortificação, humilhando-nos diante do Senhor. Para isso também devemos ir à igreja e participar da Santa Missa, recebendo as cinzas. As cinzas lembram que nós somos pó, que só somos verdadeiramente grandes em Deus. Lembra-te que és pó, e ao pó has de tornar. E que por isso precisamos de conversão, de mudança de vida. Por isso também neste dia a igreja dirá: convertei-vos, crede no Evangelho, crede de verdade em Jesus. Pois bem, é isto, meus irmãos, que nos espera na próxima quarta-feira. Está aí, meus irmãos, um texto da palavra de Deus que a gente conhece bem. É a vocação do profeta Isaías. Isaías viveu no século VIII a.C. Era um homem aristocrata, um homem assim de modos finos, tinha uma certa nobreza, um homem de cidade. Na Bíblia, viu, existem uns profetas que são matutos. Malaquias é profeta do mato. Outro profeta do mato, Amós, esse é matuto mesmo, trabalhava na roça. Já Jeremias já é um profeta mais da cidade, Ezequiel e Isaías. Então vejam, Deus chama quem Ele quer, viu? Com os temperamentos bem diferentes. Deus chama nas idades mais diferentes. Chamou Jeremias, que era um menino, chamou Isaías, que era um homem adulto, e assim vai. Mas então, no século VIII a.C., Isaías tem uma experiência impressionante no templo. Ele diz que foi no ano da morte do rei Osias. Ele estava no templo e teve uma visão. Teve uma visão. Não é? Isso pode acontecer. As pessoas podem ter visões. As visões podem ser de fundo psicológico. Alucinações, as pessoas podem ter. Mas existem visões que são realmente provocadas pelo sobrenatural, provocadas por Deus. É o caso aqui do profeta Isaías. Eu vi o Senhor, quer dizer, viu sem ver. Ninguém pode ver o rosto de Deus. Isaías não viu o rosto de Deus. Isaías vê a glória de Deus, ou seja, vê o que não vê.
ver sem ver o rosto de Deus. Eu vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado, cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Aqui é interessante, Isaías tem uma experiência de Deus como sendo o Santo. Aliás, isso vai marcá-lo sempre. Se você olhar o livro de Isaías, muitas vezes ele vai se referir a Deus como o Santo de Israel. Isto ficou no coração dele, que Deus é, por excelência, o Santo, o Sagrado. O que significa santo? Eu já disse tantas vezes a vocês, a palavra santo em hebraico, a gente diz kadosh. Kadosh quer dizer aquele que é separado, aquele que é diferente de tudo, aquele que é grande demais, sábio demais, onipotente demais, infinito demais, aquele que não parece com nada nesse mundo, porque é totalmente diferente, totalmente outra coisa, e por isso eu não posso entendê-lo nunca totalmente, eu não posso nunca compreender como ele é, quais são os seus caminhos. Por isso, o próprio profeta Isaías vai dizer em nome de Deus: como os céus estão acima da terra, os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos. Vejam, Deus é santo. Então, Isaías é tomado por um respeito, por uma admiração, por um temor sagrado. Vê esse Deus tão grande e os anjos que dizem: Kadosh, 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 é o Senhor dos exércitos. Esses exércitos aqui não são exércitos de espada, não são exércitos de soldados, são os exércitos do céu, a lua, as estrelas, o sol. Toda a terra está repleta de sua glória, quer dizer, de sua grandeza, de seu poder. E veja ainda como é que Isaías vê: ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. A fumaça na Bíblia é a mesma coisa da nuvem. E lembra o quê? A presença gloriosa de Deus. A presença de Deus com todo o seu ser. Por que isso é simbolizado pela nuvem? Porque a nuvem, ela mostra e esconde. A nuvem não tem forma, ela vai mudando a forma, é misteriosa. Essa nuvem é também símbolo do Espírito de Deus, do Espírito Santo, da glória de Deus. Essa glória é o próprio Espírito Santo. Então veja, Deus enche o templo com o seu Espírito e revela a sua glória. Isaías se sente tomado por isso. Disse eu então: ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui há uma coisa muito importante. Qual é a reação de Isaías quando vê Deus? Qual é a reação de Isaías quando experimenta a glória de Deus? A consciência da sua pequenez, da sua iniquidade, da sua impureza. Ai de mim. Ou seja, quanto mais a gente experimenta Deus, meus irmãos, mais respeito a gente tem por Ele, mais consciência da diferença infinita entre Deus e nós. E aí a gente é tomado de um santo temor. É a virtude, é o dom do temor de Deus. Temor de Deus quer dizer respeito por Deus, atenção por Deus, a consciência da grandeza de Deus. Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas têm, a gente vê isso muito na igreja mesmo, uma ideia errada do que é ser próximo de Deus, do que é ser amigo de Deus. Parece que amigo é parceiro, parece que amigo é ter por compadre a Deus. Veja, por exemplo, deixe-me falar disso. Qual é a sua atitude quando entra na igreja? Como você se porta na igreja? Às vezes eu fico tão escandalizado com isso, às vezes. Entra-se na igreja como entra-se na casa da sogra. Entra-se na igreja, não se faz uma genuflexão para o Santíssimo Sacramento.
Entra-se na igreja, não se para antes para rezar. Entra-se na igreja e se fica conversando o tempo todo, né? Isso não é... entra-se na igreja chupando chiclete. Entra-se na igreja, a missa todinha mascando o chiclete. Não, não é praça. Isso é para o cinema. Isso não cabe na igreja. Então, isso tudo é ideia de quê? Ideia de que não se tem ideia da grandeza de Deus. Isto é um sintoma, é um sinal, não de que se é próximo de Deus a ponto de amá-lo. Não. É o sinal de que se perdeu a ideia do sagrado. Mas quando eu perco a ideia da grandeza de Deus, eu já não tenho mais Deus, mas um boneco, um ídolo. Ai daquele, veja, aquele que experimenta o Deus verdadeiro, o respeita profundamente. Aquele que experimentou a grandeza de Deus, sabe como tudo é pequeno diante de Deus. Aquele que experimentou a santidade de Deus, só pode dizer como Isaías: ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Observe Jesus. Jesus chama a Deus de Abba, papai. Mas veja quanto respeito, quanto carinho, quanta dedicação a ponto de dar a vida na cruz para fazer a vontade do Pai. Veja a atitude de Jesus em relação a Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, cuidado, cuidado com a sua atitude nas coisas de Deus. Não aconteça que você, de tal modo, distrate as coisas de Deus, que termine perdendo a noção de quem é Deus e só tendo na sua vida você próprio um boneco a quem você chama Deus, mas com um desenho minúsculo. Eu me lembro, certa vez eu estava fazendo visita pastoral. Tem coisa na vida que a gente não esquece nunca. Eu acho que até já contei essa história aqui, viu? E estava fazendo visita pastoral, fiz uma palestra. No fim, uma senhora disse: senhor bispo, eu queria falar com o senhor. Eu disse: diga, minha filha. Ela disse: não, aqui não. Tem que ser ali no cantinho, porque o que eu vou lhe dizer é coisa fina. E realmente era coisa fina. Ela ia falar da experiência dela com Deus. E Deus é coisa fina. Deus se trata como coisa fina. Quando você não trata Deus como coisa fina, o seu coração vai se embrutecendo, você vai perdendo o respeito, a delicadeza para com Deus. Você vai perdendo a consciência da grandeza, da santidade de Deus. Então veja essa experiência que o profeta Isaías tem no templo. É uma experiência do tremendo que Deus é. E a reação dele só pode ser esta: ai de mim, pobre de mim. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou a minha boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Atenção. Veja, Isaías diante de Deus se vê pequeno. Isaías diante de Deus vê-se pecador. Quem é que purifica Isaías? É Deus. Não é Isaías que se purifica sozinho. Não é Isaías que levanta o nariz e diz: eu sou bom, eu sou santo, eu estou quite com Deus, eu mereço ver a Deus, eu mereço estar na presença de Deus. Não. Isaías se reconhece pequeno, frágil, infiel, membro de um povo pecador, ele próprio pecador. É Deus quem purifica, é Deus quem perdoa, é Deus quem torna digno Isaías. Aquilo que nós dizemos na missa: Senhor, eu não sou digno, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Está aqui, está aqui. Observe que hoje existe uma tentação de fazer o contrário. A gente decreta, por conta própria, que o modo de viver da gente está certo. Eu estou numa situação de adultério, mas isso para mim não tem importância. Pronto. Eu estou com a vida moral desregrada, mas isso para mim não tem importância. E a igreja tem que se modernizar e aceitar fazer como eu quero. Como eu quero.
Então veja, não é a gente que é justificado por Deus, é a gente que quer se justificar. Então eu já não espero mais a salvação de Cristo. Eu decreto que a minha vidinha não é mais pecado e acho que com isso não é mais pecado e estou salvo. E aí eu estou perdido de verdade. É Cristo quem salva. É Cristo. Fica purificado quem o Senhor purifica. Eu sozinho não posso me purificar. E o começo do processo de purificação, o começo de salvação, é eu reconhecer quem eu sou, é eu reconhecer meu pecado, é eu dizer como Isaías hoje, ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros. Senhor, converte-me, Senhor, purifica-me, Senhor, muda o meu coração. Compreende? Meu irmão, minha irmã, você tem que olhar a nossa vida aos olhos de Cristo. Não é aos olhos do mundo. Não é aos nossos próprios olhos. É pecado o que nosso Senhor diz que é pecado, não o que eu acho que é pecado ou o que não é pecado. Então não é o mundo. É interessante como a gente vê tanto isso, sobretudo nos meios de comunicação, e fazem a cabeça até dos cristãos. Não, isso não é pecado não. O meu Deus não é assim. Ótimo, fique com o seu Deus, que é um boneco. Mas o Deus verdadeiro é o Deus como se revela na Escritura. É o Deus como Jesus o revelou. É o Deus que a igreja, com o Espírito de Jesus, anuncia. Outro é o seu Deusinho, que é como um poodle, aquele cachorrinho bem bonitinho de madame. Pronto, é o seu Deus, um poodle que você bota uma coleira nele e ele vai fazendo o que você quer. Então esse é o seu Deus, lindo, bote pompom nele e fique cheirando, é o seu Deus. Mas o Deus de Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, é outro, é o Deus santo. É o Deus que ama o pecador, mas odeia o pecado. É o Deus que diz, pela boca do profeta Isaías, ai dos que trocam o doce em amargo e o amargo em doce. Ai dos que chamam de luz as trevas e de trevas a luz. Ai dos que chamam de bem ao mal e de mal ao bem. Eis aqui. Então essa atitude do profeta Isaías é a única atitude verdadeiramente religiosa. Bom, e finalmente, depois de ter sido purificado, e o fogo, como a nuvem, simboliza o Espírito Santo. Vejam, Deus se revela na potência, na glória do seu Espírito, a nuvem. Depois Jesus vai dizer que ele é o verdadeiro templo. Ele, quando for ressuscitado, ele cheio, não mais de uma nuvem, mas da glória do Espírito Santo. É o verdadeiro templo de Deus. Também o fogo que toca os lábios de Isaías, esse fogo é símbolo do Espírito. O Espírito que será dado depois para a remissão dos pecados. O Espírito que purifica. Bom, por último, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? Quem irá por nós? Que coisa linda, um Deus tão grande, um Deus tão santo, quer precisar de mim, quer precisar de você. Ele não precisava enviar ninguém, ele não precisa de ninguém, mas quem enviarei? Quem irá por nós? Neste mundo, quem eu enviarei? Quem irá por mim? Aí onde você mora, aí onde você vive, onde você trabalha, quem enviarei? Quem falará por nós? E Isaías diz, aqui estou, envia-me. Veja, que coisa impressionante. Isaías que sabe que é pequeno, que sabe que é pecador, que viu a grandeza de Deus, mas também experimentou que Deus purifica, que Deus renova, que Deus lhe dá ânimo novo. Vamos rezar juntos o salmo da missa de hoje, que é o Salmo 137. Isaías vê os serafins. Pois bem, o salmo vai dizer, ó Senhor, de coração eu vos dou graças. Vejam, vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Pronto, Isaías viu o templo, Isaías viu Deus entre os seus anjos. O templo de Deus agora é você, porque é templo do Espírito Santo. Então, rezando de todo o coração, diante do Deus Santo, vamos rezar este salmo. Na presença dos anjos, cantar-te-eis, Senhor, porque tu és grande, tu és santo. Vejam,
essa leitura de hoje traz o primeiro credo da história do cristianismo. São Paulo, falando aos coríntios, ele recorda aquilo que ele mesmo aprendeu da igreja. É muito interessante, São Paulo viu o Senhor na estrada de Damasco. Viu o Senhor. São Paulo, lá pelo ano 32, mais ou menos, da nossa era. 32, 35 no mais tardar, mas ao que tudo indica no ano 32. São Paulo experimentou Jesus, o próprio Jesus escolheu Paulo. O próprio Jesus enviou Paulo, mas Paulo nunca se colocou acima dos outros apóstolos, nunca se colocou acima da igreja. Nunca, 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 nunca. Paulo fez questão de ir a Jerusalém para ver Pedro. E agora, escrevendo aos coríntios, olha o que ele diz. Irmãos, o que vos transmiti, em primeiro lugar, foi aquilo que eu mesmo tinha recebido. Então, a fé que Paulo prega não é da cabeça dele. Ah, vocês podem dizer, mas ele não viu Jesus? Viu. No entanto, esse Jesus a quem ele viu, esse Jesus que o mandou em missão, manda-o pregar o evangelho, mas o evangelho anunciado pela igreja. O evangelho proclamado pelos apóstolos. É esse o evangelho. Tanto que São Paulo diz na carta aos Gálatas que foi a Jerusalém para ver Pedro, para não acontecer de que ele tivesse corrido em vão pregando outro evangelho. E ele diz na carta aos Gálatas, que lá chegando, eu apresentei minha pregação a Pedro, Tiago e João, as colunas, e eles nos estenderam as mãos em sinal de comunhão. Ou seja, Paulo prega o evangelho, que é o evangelho da igreja. Por isso ele diz, eu vos transmiti aquilo que eu mesmo tinha recebido. É a tradição. A tradição é isto, é receber e passar adiante. A palavra tradição vem do latim tradere, entregar. Pois bem, veja, Paulo diz, eu vos transmiti o que eu recebi. E aí ele vai citar um resumozinho do credo. Os estudiosos, os exegetas dizem que isso aí Paulo repete de cor. De cor, um trechinho do credo como era recitado na igreja antiga. Olhe, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Está aí a nossa fé. Aqui é o caroço. Aqui o miolo. Aqui o núcleo. Aqui o essencial da nossa fé cristã. Então, primeiro, que Cristo morreu de verdade. Cristo, veja, o ungido, a palavra Cristo quer dizer ungido, aquele que o Pai mandou, aquele que é o Messias. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o ungido com o Espírito Santo. É isso que significa a palavra Cristo. Por isso, Paulo não diz Jesus morreu pelos nossos pecados, ele diz Cristo. Ou seja, este Jesus é o Cristo. Jesus é o nome que Jesus recebeu de José e de Maria. Cristo é o título que ele recebeu, o título de Salvador, o título de Messias, Christos em grego, Mexia em hebraico. Então, ele é o Cristo. Este Cristo, este ungido, ungido por quem? Ungido pelo Espírito Santo. Este ungido, Cristo, veja, morreu. Mas não morreu simplesmente de acidente. Não morreu simplesmente como uma armadilha preparada pelos judeus e pelos romanos. Não. Morreu pelos nossos pecados. Morreu para nos purificar. Aquilo que na primeira leitura nós meditamos. Deus, que faz o anjo tocar com uma brasa nos lábios de Isaías. Porque é em Cristo que vem toda a purificação. Toda a purificação no céu e na terra só podem se dar através de Cristo, em vista de Cristo, em vista de Cristo. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Veja, não é um simples acidente. Não, Jesus, no capítulo 24 de São Lucas, vai lembrar aqueles 2 de Emaús. Não era necessário que o Cristo sofresse?
para assim entrar na glória, e vai explicando o que as Escrituras falavam a respeito dele. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Essa morte de Cristo fazia parte de um desígnio, de um misterioso projeto de Deus. E essa morte é pelos meus pecados, é pelos seus pecados. Ô meu irmão, minha irmã, quão preciosos nós somos. São Pedro vai dizer depois na sua primeira carta, não foi com ouro, não foi com prata que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, conhecido antes da fundação do mundo. Então Cristo morreu de verdade, morreu pelos nossos pecados e morreu para cumprir as Escrituras. Primeira coisa. Depois, foi sepultado. Veja, não só morreu, mas entrou na morte. Permaneceu morto. Experimentou a humilhação, a aniquilação da morte. A minha alma está prostrada na poeira. É o mistério do sábado santo. Morreu e foi sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Você pode perguntar, Dom Henrique, qual é a escritura do Antigo Testamento que diz que ao terceiro dia Jesus ia ressuscitar? Não existe. Não existe assim dito. E por que São Paulo diz? E por que a igreja diz que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras? Porque, veja, compreenda isto. Primeiro, a profecia de Oséias. Falando do pecado do povo, o profeta Oséias, no capítulo 6, diz assim: Vinde, digamos ao Senhor assim, o Senhor nos feriu, Ele nos vai curar. Dentro de 2 dias nos dará a vida novamente, ao terceiro dia nos ressuscitará. Então veja, a expressão terceiro dia se tornou no Antigo Testamento o sinal de dia de salvação. Terceiro dia, o dia da salvação. O dia no qual, depois da provação, Deus nos salva. E se tornou também sinal de quê? Da salvação final que Deus ia dar. A salvação no final dos tempos. Tanto que quando Jesus dizia que ia ressuscitar ao terceiro dia, os apóstolos pensavam que ele estava falando do fim dos tempos. Ele vai morrer e, como todo mundo, vai ressuscitar no terceiro dia. Quer dizer, no fim dos tempos. Mas não, Jesus estava falando que o fim dos tempos tinha chegado com ele. Ele ia ressuscitar de verdade ao terceiro dia. E ao terceiro dia, não na nossa contagem. Porque se fosse a nossa contagem, o primeiro dia seria o sábado, o segundo dia seria o domingo, o terceiro dia seria a segunda-feira. Não, é segundo a contagem dos judeus. Dos judeus. Jesus morreu na sexta, primeiro dia. Passou o sábado na sepultura e no primeiro dia da semana ressuscitou. Ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou no dia do fim dos tempos. E realmente o fim dos tempos já começou. Os tempos definitivos, os tempos da salvação. Então ele ressuscitou de verdade. Depois Paulo vai dizer, lá em Antioquia da Psídia, na primeira viagem apostólica dele, na sinagoga ele vai dizer, a este Jesus que os judeus mataram, Deus o ressuscitou, derramando sobre ele o Espírito Santo. Está aí, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E aí, uma coisa impressionante. Paulo mostra as primeiras testemunhas da ressurreição. Apareceu a Cefas. Quem é Cefas? Cefas, em grego, pedra. Veja, certo? No grego traz Cefas. Pois bem, Pedro, pedra, a pedra. Esse Cefas já tem sua raiz lá no aramaico. Pois bem, Cefas, a pedra. Então apareceu a pedra, a Pedro, e depois aos 12. Quer dizer, apareceu a Pedro sozinho. Lembra de São Lucas? É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, aparece a Pedro, porque Pedro é a primeira testemunha da ressurreição. Pedro é o primeiro papa, é o primeiro chefe da comunidade. Vocês podem dizer, e Madalena? Madalena não é apóstola. Madalena não é do grupo dos 12. Aqui interessam os 12 escolhidos pelo Senhor para serem alicerces da igreja. Apareceu primeiro a Cefas e depois apareceu aos 12 reunidos.
Você também pode dizer, mas Judas não estava, então não apareceu aos 12, apareceu aos 11. Mas não interessa aqui é o grupo dos 12. Ou seja, o grupo que simboliza todo o colégio, todo o grupo dos apóstolos. Depois, sabem, pelos Atos dos Apóstolos, que no lugar de Judas entrará Matias. Então, veja, a igreja, aqui é outra lição muito bonita, a igreja de Cristo é apostólica, que coisa linda. Paulo viu Jesus, mas Paulo não se coloca acima de Pedro. Paulo não se coloca acima dos 12. Paulo não rompe com a igreja. Tem tanta gente, né, que coloca uma Bíblia debaixo do braço e se sente no direito de romper com a igreja. Rompe com Pedro, rompe com os bispos, legítimos sucessores dos apóstolos. E sai se dando a si próprio o nome de bispo, apóstolo, bispa, missionário. Pois bem, Paulo, o grande Paulo, não fez isso. E a Escritura condena quem faz isso. Mas é a tal coisa, se toma da Escritura somente o que interessa. O que não interessa, se faz de conta que nem está lá. Então, a igreja é apostólica. A nossa fé é apostólica. A nossa fé não nasce de eu acho, eu penso. Não. A nossa fé nasce da nossa adesão à pregação apostólica, perenemente mantida na igreja, na ininterrupta sucessão dos apóstolos. Bom, e depois então Paulo diz, olha, mais tarde, Cristo apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Aqui nós temos uma coisa importante, muito importante. Veja, no tempo em que Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, lá pelo ano 54 da nossa era. Essa carta é do ano 54. Então, 24 anos depois da morte e da ressurreição de Cristo, ainda havia muitos irmãos que viram o Senhor ressuscitado. Talvez existisse na igreja uma lista dos irmãos que viram o Senhor. A ponto de Paulo dizer, a maioria, alguns já morreram, mas a maioria ainda vive. Ainda vive. Esses podem testemunhar de que o Senhor ressuscitou. Então não é uma ilusão, não é uma brincadeira. A nossa fé não se funda numa história de carochinha, numa lenda bonita, não. A nossa fé funda-se num acontecimento, em Jesus de Nazaré, que foi morto sob Pôncio Pilatos, no dia 7 de abril do ano 30, numa sexta-feira, às 3 da tarde em Jerusalém, e que ressuscitou. Pronto. Depois, diz ainda o São Paulo, depois apareceu a Tiago, Tiago, irmão do Senhor, o parente do Senhor, que não era apóstolo, não era do grupo dos 12, porque aqui vamos entender. Em geral, a gente diz assim, 12 apóstolos. Cuidado. Na verdade, é preciso saber distinguir os 12 dos apóstolos. 12 são o grupo daqueles 12 primeiros. Apóstolos são aqueles que viram o Senhor ressuscitado. Então, os 12 são apóstolos, mas nem todo apóstolo é do grupo dos 12. Deu para entender? Então, veja, Paulo não é do grupo dos 12, mas Paulo é apóstolo. Tiago, irmão do Senhor, não é do grupo dos 12, mas é apóstolo. E foi o primeiro bispo de Jerusalém. Foi o chefe da comunidade de Jerusalém, a comunidade de Tiago. Então, veja, apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Eu sempre me comovo com esse texto, porque vejam, Paulo, inimigo do cristianismo, inimigo de Cristo, Paulo, um homem tão lúcido, ele diz, o Senhor me apareceu. Eu vi o Senhor, eu vi. Então, Paulo também é testemunha para mim, para você, de que Jesus ressuscitou. Paulo não só está dizendo que outros viram Jesus ressuscitado, mas ele próprio viu. Pronto. É isto, em resumo, de São Paulo, o que eu e eles temos pregado. E é isso que crestes. A sua fé, viu, meu irmão? Não é uma fé à toa. Não é fé numa lenda. É fé em algo firme, sólido, como a rocha. A fé em Jesus, morto e ressuscitado. Por ele, vale a pena dar a vida. Por ele, vale a pena de verdade viver. Tá aí, vocês escutaram. Deixa eu fazer uma pergunta.
que é que o evangelho de hoje tem a ver com a primeira leitura da missa? Sempre existe uma ligação entre a primeira leitura e o evangelho. Qual é a ligação hoje? A história de um chamado de Deus. Deus chamou Isaías no templo. E agora, Jesus, que é o Deus verdadeiro, chama também a Pedro, a Tiago, a João, a André. Vamos lá? Primeiro, veja que coisa interessante. Jesus estava na margem do lago de Genezaré. E uma multidão chega para ouvir. Certo? Aí Jesus, para ser mais visto e mais ouvido, o que é que ele faz? Olha lá. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Que coisa linda. Imagine. Tenta imaginar a cena. Jesus sobe numa das barcas. No Evangelho, a barca simboliza a igreja. A barca da pescaria. A pescaria simboliza o quê? A missão da igreja. A atividade missionária da igreja. Jogai as redes para a pesca. Pois bem, a barca simboliza a igreja. Jesus sobe numa das barcas. Em que barca Jesus sobe? Na barca de Pedro. Na barca de Simão Pedro. Está aqui, olha. Subindo numa das barcas, que era a de Simão. Está certo? Cuidado para você não pegar a barca errada. E o pior é que tem gente que está na barca certa e pula e vai para a barca errada. Bom, Jesus está na barca de Simão, na barca de Pedro. Pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. É uma vista linda, é uma imagem belíssima. Imagine o povo à beira-mar, a barca um pouquinho afastada, Jesus sentado na barca ensinando. Ou seja, ainda hoje, da barca de Pedro, que é a igreja, Jesus ensina. Jesus ensina. A gente está na praia da vida e pode escutar Jesus na barca de Pedro. Agora, imagine a cena, Jesus sentado e o vento que vem do mar levando a palavra dele para o povo que está ouvindo. É muito bonito, é como um auditório, a rebanceira do mar, o povo em pé ou sentado e Jesus sentado na barca, falando à multidão. Certamente falou coisas tão bonitas. Talvez as parábolas do reino dos céus, de Mateus capítulo 13. Pois bem, quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Aqui tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção. Vejam, Jesus na barca manda agora, pescar. É a atividade missionária da igreja. Essa palavra que Jesus pregou precisa agora ser lançada. Precisa ser lançada no mundo para pescar. Pescar pessoas para o reino de Deus. Agora, olha interessante. Que Jesus diz a Simão, é Simão quem comanda a pesca, é Simão, veja, avança, não diz avançai, avança, tu Pedro, tu, avança para as águas mais profundas. Tenha medo não, Pedro, tenha medo não, vá para o mar do mundo, tenha medo não, lance a palavra de Deus, lance as redes, o dono da pesca é Jesus, avança para as águas mais profundas. Diz a Pedro. Agora vai para o plural, olha. E lançai vossas redes para a pesca. Não diz avançai, diz a Pedro, avança, Pedro. Tu tens o leme da barca, avança. E vós todos lançai as redes. Que coisa bonita. É a igreja toda quem evangeliza. É a igreja toda quem lança as redes. Mas o comando é de Pedro. O comando é de Pedro. O evangelho é tão bonito. A palavra de Deus é tão bonita. Pena que muitas vezes só se prega o que interessa. Mas vejam. E então Simão, Simão que ama tanto o nosso Senhor, mas que tantas vezes faz cálculo humano. Mas Simão diz uma coisa bonita. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mestre, o mar não está para peixe. Mestre, veja o mundo como está. Veja, Senhor, parece que tudo é perdido. O que é que nós vamos fazer? Trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra,
vou lançar as redes. Ou seja, não é mais o meu cálculo, Senhor. Eu sei tudo de pesca. Eu sei que a gente não vai pescar nada, mas tu mandas. Então, eu não confio mais no meu cálculo. Eu não confio mais no meu conhecimento de pescador. Eu confio na tua palavra. In verbo tuo, na tua palavra, eu lanço as redes. Eu jogo as redes. E assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Vejam, capaz da barca afundar. Mas porque jogaram as redes na palavra de Cristo. A gente vê assim um mundo hoje tão paganizado, tanta falta de fé, tanto descompromisso, que a gente diz está tudo perdido. E, no entanto, como bispo, eu digo a vocês, eu vejo cada coisa na igreja que me vem muitas vezes lágrimas nos olhos, de ver tanta vida, tanta generosidade, tanto vigor na igreja. Agora mesmo, mês de janeiro eu estava de férias, eu fui pregar retiro para aqueles jovens da Fraternidade e o Caminho. Meu Deus do céu, tudo jovem. Uma vida totalmente entregue a Nosso Senhor. De pobreza, de amor a Nosso Senhor, de zelo pela liturgia. Um sinal de vida da igreja. De vida. Quantas vocações, quantos tem para entrar? O fundador nem sabe que o número é grande demais. Tem uns 400. Imagine. Jovens. Essa semana eu recebi a visita, fiquei olhando assim, 2 jovenzinhos colombianos, um menor de idade, 17 anos, no meio do mundo, outro de 21, era ateu. Nós somos de uma comunidade, Laços de Maria, se não me engano. Já estamos em 6, 7 países. Comunidade recém-nascida, tudo jovem. Veja, largaram tudo por causa de Nosso Senhor. Então, meus irmãos, não é nosso cálculo, na tua palavra lançarei as redes. Ah, qual foi o padre que fez uma pregação linda que converteu vocês? Nenhum. Qual foi o padre que fez uma dança bonita? Nenhum. Não é nada disso. É o Senhor quem atrai. É o Senhor quem converte. É o Senhor quem dá alegria ao coração. É o Senhor quem sustenta. O que é que Pedro tem que fazer para converter? Dançar, fazer um requebrado? Plantar bananeira? Pedro não tem que fazer nada. Pedro só tem que anunciar Jesus. Pedro só tem que desaparecer para que Jesus apareça. É Jesus quem converte. É Jesus quem encanta. Quem encanta, eu fico olhando esses jovens. Eu digo, meu Deus, não tem juízo não esses meninos. Entregam uma vida todinha desse jeito. Não tem juízo. Como Deus também não tem juízo. De nos criar, de nos amar, de nos chamar, de precisar de nós, de ainda crer em nós. É isso. Na tua palavra, Senhor, lançarei as redes. E a pesca acontece. E vejam, ao ver aquilo, Simão atirou-se aos pés de Jesus. Lembre de Isaías na primeira leitura. Eu sou um pecador, coitado de mim, estou perdido. Olhe Pedro, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Tu és o santo, Senhor Jesus. O mesmo temor de Isaías pelo Deus Santo de Israel é o temor de Pedro por Jesus. Jesus é o santo. Jesus é o Deus santo. Jesus não é meu amiguinho. Jesus não é meu parceiro. Jesus é o meu mestre, o meu Senhor, a quem eu devo amar. Amar com todo o meu afeto. Amar com todo o meu carinho. Amar com todo o meu coração. Mas Ele é o Senhor. Eu sou discípulo, Ele é o mestre, está aqui. Afasta-te de mim, Senhor, eu não te mereço. Afasta-te de mim, Senhor, eu sou apenas um pecador. E Jesus, como Deus, purifica Isaías. Jesus simplesmente diz, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. E então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Pronto, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor, porque vale a pena deixar tudo e segui-lo. Vale a pena, viu, meus irmãos, deixar tudo por Jesus. Vale a pena colocar nossa vida nos passos de Jesus. O que é que você tem que deixar para seguir Jesus? O que é que você tem que deixar de barco, de rede, de apego, para de verdade colocar seus passos nos passos de Cristo? Lembre, Ele é o Senhor. Ele ressuscitou.
Paulo disse que o viu ressuscitado. Os 12, mais de 500 irmãos viram-no ressuscitado. Não é uma ilusão, não é uma teoria, não é uma ideia, não é uma mentira. Não é um conto de fadas, não é a história da carochinha. Jesus é presente, é concreto, é real. É o Senhor. Tanto é verdade que eu lhe digo, encanta um jovem ainda hoje. Encanta tantos que eu encontro encantados por Jesus. Tantos que eu encontro na minha vida que dão a vida por Jesus. Aos conhecidos, como João Paulo II, Madre Teresa, Irmã Dulce, hoje, dos dias de hoje, e há tantos outros malucos, que enlouquecidos de amor a Nosso Senhor, seduzidos, cativados por Ele, são um testemunho vivo de que Cristo está vivo, Cristo está presente, Cristo age no mundo e Cristo age nesta barca de Pedro, que é a Santa Igreja. Pense nessas coisas, viu? Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Vamos lá. No compêndio, a pergunta 10 é esta: qual o valor das revelações privadas? Então, a gente já viu que Deus se revelou em Jesus Cristo. A gente já viu as etapas dessa revelação. A gente viu que esta revelação está contida na Sagrada Escritura. Não só na Escritura. A revelação ela é entregue à igreja toda, na vida toda da igreja. Mas está condensada, está feita texto na Sagrada Escritura. Então, tudo que Deus tinha para nos revelar, nos revelou em Jesus. Já está feita a revelação, acabou-se. Mas, e as revelações privadas? Santa Margarida Maria teve uma experiência com o coração de Jesus. Santa Faustina Kowalski, aquela experiência com Jesus misericordioso. Os pastorinhos de Fátima, Santa Bernadette Subiru, o índio San Juan Diego. Então, essas revelações privadas. E tem pessoas, viu, em todo canto, que experimentam, sim. Experimentam. Tem pessoas que têm experiência de Nosso Senhor. Não é coisa do outro mundo, não, nem de outro tempo, nem lá do outro lado do mar, viu? Tem pessoas, talvez você que esteja me ouvindo, esteja sorrindo agora, porque você tem experiência de Nosso Senhor. Eu me lembro de uma pessoa, eu era diretor espiritual dela, meu Deus, tinha experiências místicas mesmo, místicas, de ter verdadeiramente visões do Senhor, coloque-os com o Senhor. Não é brincadeira, não. Mas Jesus não é a plenitude da revelação? Com o Novo Testamento, com a escritura do Novo Testamento, não terminou a revelação pública? Ou seja, a revelação a todo o povo de Deus? Terminou. Mas e essas revelações? Olha aqui o que diz o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Embora não pertençam ao depósito da fé, então ninguém é obrigado a crer que fulaninho viu Jesus. Ninguém é obrigado a crer que fulaninho viu Nossa Senhora. Não, ninguém é obrigado a crer. Não pertencem ao depósito da fé. Por exemplo, um católico é obrigado a crer que Nossa Senhora apareceu em Fátima? Não. Em Lourdes? Não. Em Guadalupe? Não. Um católico é obrigado a crer que o coração de Jesus apareceu a Santa Margarida Maria? Não. Não fazem parte da fé católica. Ou seja, da fé obrigatória. Agora, um católico de juízo deve crer. É bom que creia, porque, meu Deus do céu, como é que toda a igreja crê? Os milagres apareceram lá, tudo, milagres ainda hoje. Você dizer que não crê? Bom, mas você tem o direito. Não é menos católico. Pode ter menos juízo, mas também tem católico sem juízo. Então, tem que distinguir aquilo que é obrigatório, que é normativo, daquilo que é deixado à liberdade dos cristãos. Então, veja, embora não pertençam ao depósito da fé, estas revelações privadas podem ajudar a viver esta mesma fé, desde que mantenham uma estrita orientação para Cristo. Por exemplo, a revelação de Nossa Senhora em Fátima, ela leva para Cristo. O que foi que Nossa Senhora pediu em Fátima? Em Lourdes? Conversão. Convertei-vos, crede no Evangelho, rezai, fazei penitência. Leva para Cristo. Então, qualquer revelação privada, a igreja olha. Se dessa revelação não houver nada que seja contrário à doutrina, contrário ao que o Senhor revelou, e se isto servir para o bem do povo de Deus, a igreja não se opõe. Está certo? Não se opõe. Bom, olha aqui, o magistério da igreja, ao qual compete discernir as revelações privadas, não pode, por isso, aceitar aquelas que pretendem superar ou corrigir a revelação definitiva que é Cristo. Por exemplo, um católico pode aceitar a revelação que Maomé teve? Não, aquilo para a gente não é verdadeiro. Não é verdadeiro.
tá certo? Foge totalmente do que Deus revelou nas Escrituras. Foge totalmente daquilo que Cristo é. Cristo é o Senhor, depois dele não haverá mais revelação pública nenhuma. Por exemplo, aquilo que os adeptos do espiritismo kardecista dizem, que Allan Kardec é a terceira revelação. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar nada do livro de Mórmon. Não podemos aceitar nada das testemunhas de Jeová. Nenhuma revelação que fira o que já foi revelado pelo Senhor e que terminou com a composição do Novo Testamento. Então, qualquer outra pretensa terceira revelação, a primeira o Antigo Testamento, a segunda o Novo Testamento, uma terceira revelação, os cristãos rejeitam. A revelação se dá em Cristo, conclui-se com Cristo. Revelação privada, seria melhor a gente chamar de experiência mística privada. As revelações privadas chamam a atenção para algum ponto do Evangelho. Insistem no cumprimento, na vivência, são um saculejo para ajudar, tá certo, as pessoas a despertar. Mas não são obrigatórias para que um cristão creia e nem atinge a todos os cristãos. Mas aqueles que são tocados por Deus para seguirem mais aquele chamado de atenção que o Senhor fez. É isto. Então, terminamos agora e para você, desde já, um santo início de quaresma. Lembre, quarta-feira que vem, jejum, abstinência de carne, missa e receber as cinzas, está certo? E depois eu explico como preparar bem a sua quaresma. Mas vá logo pensando, o que é que eu vou fazer de penitência na comida nessa quaresma? O que é que eu vou fazer de leitura espiritual? Que livro eu vou ler da Sagrada Escritura nessa quaresma? Vá pensando que exercício de caridade eu vou fazer. Vá pensando que vício na minha vida eu vou combater mais. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique em paz.